Oi pessoal, bom dia, bem-vindos ao TN1. Olá, bom dia. Sequestro em Vila Velha. O motorista foi rendido pelos bandidos ao parar o carro depois de ser avisado pelos criminosos que o pneu estaria vazio. Era mentira. Ele ficou 14 horas amarrado numa árvore. Em Domingos Martins, um crime gravíssimo. Um fugitivo da polícia fez a família refém e matou uma jovem de 22 anos a facadas. Parte de um prédio desaba na serra. Um vendedor de picolé foi atingido. A estrutura do imóvel e construções vizinhas foram interditadas pela Defesa Civil. Na cadeia, suspeito de ataque armado na Vila Rubim, em Vitória. 2 pessoas morreram e várias ficaram feridas. A doença que não para de matar. Nas últimas 24 horas, 42 pessoas morreram vítimas da Covid no Espírito Santo. Entre elas, um professor de Guarapari e uma criança de 5 anos. E nesse cenário de incertezas, já falta cloroquina nas farmácias do estado, mesmo sem comprovação da eficácia no tratamento do coronavírus. E o Fla-Flu decisivo na telinha da TV Tribuna é logo mais, é aqui e nós temos todos os detalhes dessa transmissão inédita. É isso mesmo, fiquem com a gente, já estamos no ar. Pessoal, nós abrimos o TN1 falando de um crime gravíssimo de violência contra a mulher em Domingos Martins, na região serrana do estado. Uma jovem de 22 anos foi morta a facadas por um fugitivo da polícia que ainda fez a família refém. A polícia chegou na casa da vítima no momento em que ela era esfaqueada. E um dos policiais também foi ferido. Que caso terrível, hein? A repórter Tainá Lopes traz os detalhes. Olá, Tainá. Ei, George, bom dia a você, a Ingrid e a todos que nos acompanham. Exatamente isso. Aconteceu em Domingos Martins e tudo começa no sábado, quando pessoas informam a polícia que uma família estava sendo refém dentro da própria casa. A Polícia Militar da região de Domingos Martins foi até essa casa, arrombou a porta do apartamento e no momento em que entrou na residência, viu o suspeito, o principal suspeito, na verdade, o autor do crime, porque ele foi preso em flagrante, esfaqueando a Tatiele Venâncio da Silva, de 22 anos. Ela foi ferida no pescoço, também na região da axila e no abdômen. Ela chegou a ser socorrida para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A Secretaria Estadual de Justiça informou que o homem responsável pelo crime, ele cumpria a pena por roubo na penitenciária semiaberta de Vila Velha e estava evadido desde o dia 14 de novembro do ano passado. As primeiras informações é que esse homem também estava escondido na casa dessa família desde o dia 7 de julho. O assassino seria tio do marido dessa vítima. A Polícia Civil enviou uma nota para a gente informando que o suspeito de 39 anos foi autuado em flagrante por dupla tentativa de homicídio e cárcere privado, uma vez que ele cometeu o homicídio e também acabou ferindo o policial. Inicialmente, a mulher, ela foi socorrida, mas acabou não resistindo. Ele foi encaminhado para o centro de triagem de Viana, onde permanece preso. Uma história daquelas de deixar a gente impressionado mesmo. O pessoal ali na região não soube informar certamente como esse homem conseguiu ter acesso à residência, mas assim que tiveram a oportunidade, acionaram a polícia e informaram sobre tudo que acontecia ali naquela casa, e a ação da polícia, infelizmente, não foi suficiente para conter essa tragédia. Eu volto com vocês. Tá certo, Tainá, terrível essa história mesmo, né? E agora mais uma história. Um motorista foi sequestrado e amarrado numa árvore no meio do mato. Ele ficou 14 horas até conseguir pedir ajuda. O que mais chama a atenção foi a forma como a vítima foi rendida pelos criminosos. Pois é, olha só, pessoal, ele estava dirigindo o carro em Vila Velha quando um homem numa moto disse que o pneu do carro estava vazio. Ele parou para ver. Nessa hora, acabou rendido. Foi aí que começou o pesadelo na vida dele. Quem conta pra gente é Suzy Faria. Foi nessa rotatória em Novo México, Vila Velha, que o motorista de 42 anos foi rendido. E de um modo peculiar,
por 2 ladrões que estavam de moto. Uma forma que eu nunca tinha visto, né? Eles falaram, avisaram que o pneu estava furado, né? Apontaram para mim pneu, eu instintivamente parei o carro, né? E aí quando eu desci para olhar o pneu, eles me abordaram. A moto parou, o carona desceu, né? Entra no carro, eu entrei no carro, ele tentou abrir a porta tá com problema para abrir por fora. Eu fui abrir para ele entrou e mandou seguir. A abordagem foi por volta das 8 horas da noite de segunda-feira. O motorista seguia para casa da namorada quando teve a rota alterada pelos assaltantes. Sendo o refém de um deles, seguiu sob mira de arma até aqui, na entrada de Vale Encantado, onde mais 2 ladrões entraram. Começava aí uma longa noite que o motorista não tinha a menor ideia de como terminaria. Ele mandou parar, entraram mais 2, eu fui para o banco de trás. E aí eles falaram, né? Cadê o dinheiro que eu sei que você tem? Eles entraram, um deles assumiu a direção, acredito que era o que estava na moto, né? O piloto, e assumiram a direção. E daí eu fui para o banco de trás e virei passageiro ali, né? Ele apontando a arma para mim, todos estavam com pistolas, por isso que eu acredito assim, que o objetivo inicial não era nem um roubo, era de fato, né, o veículo e talvez essa guerra deles aí, não sei, com Vale Encantado, não sei. Passaram uma vez, 2 vezes Vale Encantado, fomos a Cariacica e o tempo todo. Eu acredito que eles são do área ali de Castelo Branco, não sei, porque eles pararam em Castelo Branco, os 2 desceram e um terceiro que estava atrás comigo ficou o tempo todo comigo lá. Conversaram com alguém lá e voltaram e entraram no carro novamente, abasteceram o carro, até com o dinheiro que eles, né, tinham pego de mim. E aí voltaram a rodar. Aí chegou um certo ponto, do lado de lá da Leste-Oeste, eles falaram que era perto do Dique da Cezanne, eu não sei bem onde é que é esse lugar. E me amarraram. O pior momento foi quando a vítima foi trazida para a região da rodovia Leste-Oeste e teve que caminhar para dentro do mato. Foi uma caminhada de 20 minutos no escuro e onde o pensamento dele era um só. Eu pensei que eu ia morrer. Esses 20 minutos, assim, mais ou menos, que eu caminhei, carregando minha mochila, né, porque eu pedi a eles, porque eu tinha meus remédios lá, que eu tomo remédio controlado, né. Eu pedi a eles, por favor, tal, eles mandaram trazer a mochila. Então, assim, esse momento eu achei que ia morrer. Com 20 minutos andando, pensando nas minhas filhas, que a minha filha mais nova, ela perdeu a mãe há 2 anos atrás. Então, assim, esse período que eu caminhei foi o período que eu achei que de fato eu ia morrer. Aí chegando lá, eles, né, me amarraram com a corda até que a gente usa para amarrar nossas coisas lá na marcenaria. Eles acharam no porta-mala, me amarraram. E aí eu acredito que, sim, ou foi Deus, ou eles desistiram, não sei. Eles me deixaram lá e falaram que se achasse minha carteira no carro ia voltar. Eu não entendi porque andaram tanto comigo, não entendi porquê daquilo, né? Imagina você andando no meio do mato por 20 minutos no escuro com 3 homens armados de pistola, sem saber para onde vão te levar e qual vai ser o seu destino final. O motorista viveu tudo isso e, como eu disse, o sofrimento dele não parou por aí. O homem foi amarrado a uma árvore no meio do mato, onde ele menos imaginava que estivesse. Ficou nesta situação por mais de 14 horas. Só foi salvo no dia seguinte, por volta de 2 horas da tarde, quando ele viu passar próximo a ele uma pessoa. Sem forças por ter ficado tanto tempo amarrado, ele ainda conseguiu gritar. E essa pessoa o socorreu, desamarrando da árvore e levando para tentar socorro. Por volta de meio-dia, eu vejo um vulto passando bem longe assim, eu gritei pro socorro. Aí ele, né, ouviu e veio até a mim, me desamarrou, mais de 12 horas sem comer, eu tenho glicemia de 3 em 3 horas, carregou minha mochila um bom tempo, né, e me deixou na Leste-Oeste. Então, quando eu tentei pedir socorro, né, parar carro lá, pedir socorro, e ninguém parava os carros, né. Aí eu resolvi seguir até Vale Encantado, onde algumas pessoas, 2 rapazes que estavam no carro lá, parado, né, conversando, ligaram para a polícia. Um terceiro lá de um senhor lá, ele até esposo de uma policial, ele ligou para a polícia também, ele conversou, passou os dados do carro lá. Então, assim, são pessoas que realmente ajudam mesmo, né? Depois de tanto aperto, o motorista garante que muita coisa
vai mudar na vida dele. Eu passei por muitas situações quando novo, né? Assim, eu mergulhava, já fiquei agarrado numa pedra, debaixo de 3 metros de água, acidente que eu já evitei, muitas situações. Eu morri daquele jeito, falei, meu Deus, não, desse jeito não. Desse jeito não, Senhor. Eu pedi muito a Deus. Minha filha perdeu a mãe há 2 anos atrás, agora eu sou o pai desse jeito. E ninguém ia fazer velório, que eu ia ficar lá apodrecendo, até alguém achar a caveira e desaparecido, entendeu? Então, assim, desse jeito não. Pedi muito a Deus e não aconteceu, e então, assim, tudo tá diferente para mim. Fala sério, hein? Forte depoimento, né? E realmente uma história que pode acontecer com qualquer um de nós. Temos que ter muita, mas muita atenção no trânsito. Vimos que o motorista passava pela rotatória em Novo México, Vila Velha. Um dos bandidos de moto disse que o pneu dele estava vazio e, na maior inocência, ele parou. Foi aí que acabou rendido. Os criminosos usaram o carro para fazer vários corres, no jargão deles, já que é um veículo que está com placa limpa, né não? Durante várias horas, circulando por bairros e com o motorista lá dentro. Pois é, mas chegou aí o momento do pânico, quando ele foi levado para essa área de mata, na região da rodovia Leste-Oeste, amarrado em uma árvore, e achou que ali seria o fim da vida dele. Ele tem, Ingrid, hipoglicemia, perdia a consciência e lutava pela vida. Ficou amarrado, como ele disse, por 14 horas, até ver uma pessoa e conseguir pedir ajuda. E ele faz um apelo e um alerta, depois de tudo isso que aconteceu com ele, para as pessoas que estão dirigindo. Vamos ver o apelo que ele faz. As pessoas dão esses toques na gente, não, seu pneu tá baixo e tal. O ideal é você não parar de imediato, né? Não parar de imediato, olhar bem no retrovisor, né? Procurar um lugar seguro, entendeu? Para parar, né? E se você tá com o pneu calibradinho, direitinho, você sente, né, que o carro tá. Só que assim, foi instintivo, né? Ele falou pneu, eu parei, mas o ideal é sempre olhar no retrovisor, ver se não tem ninguém acompanhando de moto, entendeu? Não é a primeira vez que me acontece, no caminhão também já me aconteceu isso, de cara tentar me abordar de moto. Então assim, dessa vez eu parei, mas o ideal é que não pare, entendeu? Toque, é melhor você, né, rasgar um pneu aí andando com ele furado do que aconteceu comigo, né? Olha, Ingrid, ainda mais numa situação onde você está num local totalmente ermo, vazio, onde não tem ninguém por perto. Então fica aí o apelo dele. E já existe também um outro golpe dos bandidos, que é quando você está estacionado o carro numa área assim vazia também, principalmente quando as pessoas vão para uma praia, eles colocam pregos embaixo do seu carro e ficam esperando você sair. Quando você sai, esse prego entra no seu carro, você anda um pouquinho e o pneu começa a esvaziar. Você para e aí eles vão e acabam te rendendo também. Então é de muita importância o que esse motorista fez e de muito esclarecimento todo esse depoimento que a gente acabou de ouvir. Com certeza. Os bandidos, na verdade, ficam maquinando o tempo inteiro, né? Como render uma próxima vítima. Então a gente tem que ter todo o cuidado mesmo e toda a atenção, né? A Polícia Civil diz que em casos quando não há detido em flagrante como este, a vítima deve registrar o fato na delegacia. E também pede que as pessoas possam fazer qualquer tipo de denúncia anônima pelo 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas. Agora a gente fala de uma perseguição policial que acabou em troca de tiros na Serra. Os bandidos roubaram um carro em Valparaíso, foram perseguidos e fugiram para o bairro Planalto Serrano. No local, moradores registraram uma intensa troca de tiros no meio da rua. Um homem acabou preso e, com ele, a polícia apreendeu uma submetralhadora. O suspeito foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. O carro roubado, devolvido ao dono. A polícia prendeu um suspeito de envolvimento no ataque armado na Vila Rubim, em Vitória. O crime foi em março desse ano. 2 pessoas morreram e várias ficaram feridas. A repórter Tainá Lopes tem mais informações ao vivo pra gente. Voltamos com você, Tainá. Pois é, Ingrid, esse homem de 25 anos foi preso na própria casa após uma denúncia anônima.
Ele disse à polícia que é ajudante de pedreiro, mas já tem passagem por tráfico de drogas. A delegada responsável pelo caso disse que as investigações apontam que a motivação para o ataque seria uma disputa intermunicipal do tráfico de drogas entre uma facção do Morro do Quiabo, em Porto Novo, Cariacica, e uma facção de um bairro aqui de Vitória. Esse ataque aconteceu em março na Vila Rubim. A polícia ainda não sabe dizer se esse homem que foi preso foi quem atirou ou quem pilotava a moto. O ataque, inclusive, que aconteceu no dia 15 de março, foi uma retaliação a uma morte que aconteceu um dia antes, no dia 14 de março, em Porto Novo, em Cariacica. Bandidos, revoltados com a situação, teriam decidido atacar ali na região da Vila Rubim, de forma a atingir os rivais. Quem falou sobre esse caso foi a delegada Rafaela Aguiar, da DHPM. Porque ela está à frente disso, é porque uma das mulheres, uma das vítimas, foi uma mulher que veio a óbito e que ainda está com o corpo sem identificação no Departamento Médico Legal. Vamos acompanhar a entrevista da delegada. Então, no dia 15, ocorreu o evento que vitimou 2 pessoas de forma fatal e acabou ferindo mais 9 pessoas ali na Vila Rubim. O que acontece? Na noite anterior, teve um homicídio em Porto Novo e Cariacica e durante as investigações a gente percebeu que aquilo tinha uma ligação. A motivação para aqueles duas motocicletas com 2 ocupantes terem se dirigido ali para a Vila Rubim e efetuado esses disparos era para atingir uma associação criminosa de um bairro aqui de Vitória, que teoricamente tenha sido os autores desse homicídio lá em Cariacica. A gente prendeu ontem um com prisão temporária e a gente já tem um outro identificado, tanto que ontem, quando a gente se deslocou lá para a região de Cariacica, de Porto Novo e Porto Santana, a gente foi em vários endereços onde tinham nos indicado que ele poderia estar. E a gente pede a ajuda da população desses bairros, que elas, assim, por a gente ter ficado lá, perguntado para um, para outro, a gente entende que a população, de modo geral, tem medo de nos passar informação nesses locais onde o tráfico de droga é mais intenso. Mas utilize o 181 para que essa informação chegue até nós e a gente possa prender, porque quem está lá no local sabe quem que a polícia está procurando. Em junho do ano passado, houve um ataque semelhante. 5 pessoas foram alvos também de atiradores ali na mesma região da Vila Rubim. Mas a delegada não soube especificar se esse caso do ano passado tem alguma relação com o que aconteceu no dia 15 de março deste ano. Eu volto com vocês. Valeu, Tainá, muito obrigado. E olha, gente, falando de Covid, um professor de Guarapari morreu vítima da doença. Robson da Silva Lopes, de 39 anos, dava aula de biologia em 3 escolas públicas da cidade. Ele estava internado no Hospital Evangélico de Vila Velha há cerca de 10 dias com pancreatite. Testou positivo para a Covid-19 e o quadro se agravou. Alunos e professores lamentaram a morte de Robson, que era considerado brincalhão e amigo. Linhares registrou a primeira morte de uma criança por causa do coronavírus. Ela tinha 5 anos. Ontem, mais 3 pessoas morreram por causa do coronavírus no município. Pois é, George, a morte do professor em Guarapari, 4 mortes em Linhares. Em 24 horas, 42 pessoas perderam a vida para a Covid no estado. Veja na tela os números atualizados da doença. São 65.213 casos confirmados de coronavírus, 2.082 pessoas morreram, 43.746 pessoas estão curadas. O número de leitos de UTI ocupados na região metropolitana chega a 87%. Em todo o estado, esse número chega a 81%. E diante desse cenário, nós falamos da procura pela cloroquina nas farmácias do estado. Mesmo sem comprovação da eficácia no tratamento da Covid-19, em muitos locais já não é possível encontrar o medicamento. Mas especialistas alertam sobre os riscos da automedicação e principalmente sobre os efeitos colaterais do remédio. Ivermectina, azitromicina,
mas cloroquina não tem. Nessa farmácia no centro de Vitória, a venda do medicamento aumentou em 50%. As pessoas querem se tratar, né? Porque o protocolo do Ministério da Saúde, primeiramente, era tratar com a hidroxicloroquina em casos graves da doença. Agora eles já liberaram um novo protocolo para tratar nos casos leves, tratar precoce, né? Então as pessoas correm para se resguardar. Mesmo sem eficácia comprovada, a cloroquina tem sido procurada para o tratamento precoce da Covid-19. Este doutor em farmacologia explica que mesmo com um protocolo do governo que autoriza o uso em casos iniciais da doença, a população corre risco ao se automedicar. Os trabalhos ainda estão em desenvolvimento. É bom lembrar que essas drogas ainda não têm respaldo para sua utilização de uma forma como se fosse um agente profilático ou um esquema de vacinação. Inclusive, essas drogas, a terapêutica já envolve riscos pelo seu tratamento em doses terapêuticas. Riscos de perda da acuidade visual, alterações da audição e risco também de arritmia cardíaca, principalmente quando misturada ou associada a alguns antibióticos que têm sido utilizados hoje na prática clínica para o tratamento da Covid-19. 16 cidades do estado já solicitaram ao governo medicamentos para tratamento de pacientes com a Covid-19, entre eles a cloroquina. O protocolo para a utilização desses remédios foi publicado no Diário Oficial de Vitória no início do mês. Em Itapemirim, litoral sul do estado, o prefeito anunciou no início do mês a distribuição dos kits cloroquina para a população que apresentar sintomas de gripe. Essa pesquisadora da Fiocruz, instituição ligada ao Ministério da Saúde, chamou de kit ilusão a proposta de distribuição dos remédios. Não há nenhuma comprovação científica, nada até o momento, pelo menos, que prove que nenhum desses medicamentos isolados ou associados possam ter qualquer ação terapêutica em nenhuma fase de evolução da Covid-19. O secretário de Saúde do estado afirmou que fica a cargo dos municípios a decisão de ministrar os medicamentos. Nós não vamos elaborar nenhuma documentação indicando esse tipo de tratamento ou prevenção. O que nós respeitamos é a posição de cada entidade e também o pacto federativo que dá autonomia ao município para produzir o seu próprio protocolo. É importante lembrar que entre a polêmica em torno do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina está quem depende do remédio. Outro problema do uso inapropriado, desmedido, se deve ao consumo excessivo, fazendo com que falte nas prateleiras, inclusive para os pacientes que necessitam da cloroquina e hidroxicloroquina. Essas duas substâncias são fundamentais em tratamentos de doenças autoimunes, tais como lúpus eritematoso, artrite reumatoide, e as pessoas que de fato precisam estão tendo falta. E aí, esses sim podem ter complicações pela falta do uso. Mais um trabalhador morreu numa pedreira no interior do Espírito Santo. Já é o segundo caso essa semana. A morte aconteceu ontem durante uma explosão para extração de pedras na zona rural de Nova Venécia. Aziel Betiziel, de 32 anos, foi atingido por um bloco de pedra e não resistiu. Um amigo dele também se feriu, mas passa bem. Na segunda-feira, em Barra de São Francisco, outro trabalhador acabou morrendo. Ele foi identificado como Jean Lucindo, de 31 anos. 2 amigos ficaram feridos e continuam internados. Os 2 acidentes estão sendo apurados. E olha que história horrível. Em Viana, um homem estaria violando túmulos. Imagens mostram o suspeito pulando o muro do cemitério municipal. A suspeita é que ele tenha aberto caixões, inclusive de vítimas da Covid-19. Adelina foi cedo verificar a situação do túmulo. No local está enterrada um familiar do marido dela. Uma parte ele jogou para fora e a outra caiu lá dentro, quebrou o caixão todinho, está tudo destruído. Aí nós fomos em Viana ontem, fizemos um boletim de ocorrência e agora a gente está esperando, mas foi muito triste, ele ficou muito triste mesmo. Pelo menos 8 caixões foram danificados no cemitério de Vila Betânia, em Viana. Todos, segundo os moradores, por esse homem, que aparece nas imagens pulando o muro do cemitério. Em uma única madrugada, ele quebrou túmulos e chegou a abrir caixões com vítimas de Covid-19, enterradas há cerca de um mês. Um indivíduo invadiu o cemitério, provavelmente
por droga, né? Devia estar aí um usuário de drogas, e invadiu e começou a quebrar alguns túmulos aqui. As pessoas chamaram o zelador, quando veio ele já tinha se evadido, e aí a polícia foi até a casa dele, não localizou. Ele, nesse intervalo, veio aqui e quebrou mais alguns túmulos e violou até mesmo um túmulo onde tem 2 vítimas do Covid-19. A Prefeitura de Viana se compromete a reparar todos os túmulos danificados. Ainda afirma que vai reforçar a segurança na região. Já prestamos queixas, nós já estamos fazendo reparo também do vandalismo nos túmulos. E estamos à procura de encontrar esse indivíduo. Quem tiver conhecimento, souber do paradeiro, possa fazer a denúncia no 181 ou até mesmo na nossa base da Secretaria da Guarda Municipal de Viana, para que a gente possa fazer os encaminhamentos devidos com ele, porque no nosso entendimento ele é que precisa de tratamento, de ajuda, mas ele também cometeu crime. O caso foi o primeiro registrado no cemitério em Vila Betânia, mas a região também vai ter policiamento reforçado. A Secretaria de Defesa Social pede a ajuda da população denunciando para encontrar o responsável pelo crime. Ele pode sim ter sido contaminado pelo Covid-19 após o contato com corpos infectados. A nossa guarda está cumprindo plantão aqui nessa região com mais presença o tempo todo, à noite. E esse não existe histórico de arrombamento em cemitérios, e o nosso zelador do cemitério mora aqui na esquina, então ele já fica 24 horas aqui ao entorno do cemitério dando segurança. Pois é, gente, não deixe de denunciar situações como essa. Ligue imediatamente para a polícia 190 ou 181. Parte de um prédio desabou na serra, um vendedor de picolé foi atingido. A estrutura do imóvel e construções vizinhas foram interditadas pela Defesa Civil. Quando se olha para a calçada, com tijolos e pedras espalhados, a impressão que se tem é de que teve um tremor de terra por aqui. Mas não foi. A resposta está ao olhar para cima. Boa parte de uma obra irregular, feita na laje do prédio, desabou e deixou o lugar com este aspecto de destruição. O prédio fica na Avenida Albatroz, no bairro Serra Dourada 3, na Serra. Na parte de cima do prédio ficam os kitnets, pequenos apartamentos. Na parte de baixo, os pontos comerciais como estúdio de estética e cervejaria. A dona Maria costurava na loja do outro lado da rua quando a obra despencou. Eu vi um barulho, levantei e vim, porque eu vi desabando tudo o negócio. Aquela parede em cima e outra parede embaixo, né? De cima caiu e começou a derrubar de baixo também, né? Ficar em tudo. Caiu em cima dos fios, né? Aí o pessoal que estava no salão, o pessoal saiu correndo, também a gente saiu correndo. O dono estava ali dentro, saiu correndo também. De acordo com a Defesa Civil, um vendedor de picolé que estava próximo teve ferimentos leves. Foi a única vítima. O desabamento aconteceu na tarde desta terça-feira, na tarde de ontem. Existem relatos por aqui de que ventava mais do que o normal aqui na região. Mas a Defesa Civil conversou com a gente e deixou muito claro que neste caso o problema não é fenômeno natural, mas sim a qualidade e a procedência da obra que rolava ali em cima. Nós temos uma construção, que é essa daí, que foi feita sem um profissional de engenharia, que não tem aí um acompanhamento de um engenheiro, e que toda obra que ela é feita sem um profissional de engenharia, sem acompanhamento de engenheiro, ela pode colocar em risco. Ou seja, o proprietário ele assume uma responsabilidade individual na hora dele fazer a construção, mas ele não analisa o risco coletivo que ele pode provocar. Esse caso específico aí, com esse desmoronamento e parte da obra ainda precisando de uma ancoragem, de uma segurança, nós tivemos que interditar outras residências. Ainda segundo a Defesa Civil, todo o prédio está temporariamente interditado. Tanto as kitnets como também as residências atrás do imóvel. E por isso que há necessidade de você ter um profissional de engenharia para que você tenha uma licença do município e o município faz uma fiscalização, e nós encontramos aí várias construções que são construídas em finais de semana e em horários até noturnos. Mas há necessidade que as pessoas tomem consciência de que com o profissional de engenharia você não vai ter só segurança, como você também vai ter economia. Atenção! Toda obra,
todo puxadinho, toda reforma que você vai fazer precisa de orientação de um profissional especializado. Desabamentos não acontecem apenas na televisão. Nós precisamos ter um profissional de engenharia que vá fazer este acompanhamento para que essa obra tenha uma fiscalização do Conselho Regional de Engenharia, ou seja, o CREA, e também uma licença do município. Então, o proprietário, ele assume por conta e risco fazer uma extensão da sua construção e, com isso, ele pode estar colocando em risco uma coletividade. Bom, como a gente já disse, a Defesa Civil interditou o imóvel. Agora eu quero saber quem está preparado para torcer logo mais, porque você já está mostrando. É o Fla-Flu decisivo do Campeonato Carioca na telinha da TV Tribuna. E quem está no clima é o Felipe Chicarino. Mas já que a Ingrid está mostrando, o Cezinha não trouxe, mas eu botei aqui, ó o escudo do Fluminense aqui, gente. Ingrid trouxe essa camiseta, né, tá do Flamengo, que ela é vira-folha, mas tem um escudo aqui, tem que defender também um outro time, né? Lembrando que não você é botafoguense, né? Você é botafoguense, né? Mas hoje está torcendo contra o Flamengo também, é isso que eu estou entendendo? É, porque tem que dar um equilíbrio aqui, né? Por favor. Ô Felipe, tudo bem com você? Você está onde por aí, Felipe? Boa tarde. George, boa tarde, Ingrid, boa tarde a todos que nos acompanham, né? Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Calma aí, tricolor. Calma aí, tem que mudar aqui. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, o quê? Flamengo sempre. É isso aí. É isso aí. Prazer. É isso aí. A gente está aqui nessa resenha aqui, boa tarde a todos. Daqui a pouquinho, 9 horas da noite, na tela da TV Tribuna, tem a final do Campeonato Carioca. É a primeira final em meio da pandemia que vai rolar. De um lado o Flamengo, multicampeão Flamengo, que joga pelo empate. E do outro lado o Fluminense, que jogou de igual para igual com o Flamengo nos últimos 2 jogos. E hoje, Maracanã vazio, todo mundo em casa assistindo o jogo, porque nós ainda estamos nesse isolamento. Mas por enquanto estamos fazendo esse esquenta aqui, sem álcool, mas com muita expectativa com o torcedor do Flamengo. Se apresente e diga o que representa o Flamengo na sua vida. Pô, Flamengo... Se apresenta. Pô, meu nome é Sávio, nome presidente de da Embaixada Amigos da Ilha. Flamengo é uma parte da minha vida. Eu sempre estou no estádio, quando não estou no estádio, estou com meus amigos, vendo o jogo, com a família. É uma diversão garantida, Mengão ganhando sempre. E o bandeirão aqui atrás, ó. Atrás do Sávio que tem nome de craque, Sávio, craque do Flamengo, capixaba. E do outro lado, não menos importante, o Gilberto. O Gilberto que é tricolor. Eu deixei, Gilberto, você para entrar depois que o jogo do Flamengo, o Flamengo tem a vantagem pelo empate. Então vamos seguir aqui, vamos conversar com o tricolor que jogou os últimos 2 jogos muito bem, o Fluminense, e precisa ganhar hoje pelo menos por 2 gols de diferença para levar o campeonato da pandemia. Não, campeonato carioca. E aí, como é que tá o Flusão pra hoje? Vai dar... Fred joga hoje? Fred vai te pegar. Rapaz, o Fred não joga não, mas hoje a gente vai ter o Evanilson metendo 2 gols em cima do Flamengo. Ô Gilberto, você também... E olha que cena bacana, o Gilberto é da torcida do Fluminense e o Sávio da do Flamengo. Mas vocês dois sentam na mesma mesa pra conversar, né? Claro, a gente é amigo desde a infância e a rivalidade fica no campo mesmo, a amizade continua sempre. Mano, como é que a gente reverte esse jogo hoje? Rapaz, hoje é na raça, a camisa vai pesar hoje. Porque eu, assim, tecnicamente, né, no papel, o Flamengo tem mais time que o Fluminense, só que o Fluminense tem mais camisa? Tem mais camisa, tem mais raça também. Hoje é nossa. E falou de raça, e o Flamengo vai ganhar mais um título esse ano? E aí, você que teve lá no Mundial, né? Eu estive sim. Como é que foi essa experiência? Pô, foi inesquecível, né? O título não veio, mas a expectativa é voltar lá esse ano de novo, final do ano. Acho que vai ser em janeiro, na verdade, agora, né? A gente vai estar lá de novo. Mas camisa não pesa, não. Os caras não têm nem metade do título que a gente tem, pô. Pesa sim, que negócio é esse? Se a gente colocar nas estatísticas aí, de 11 finais, a gente ganhou 8, vocês ganharam 4. Mas hoje... Hoje a gente ganha sem susto, 4-0. 4-0? Hoje é 4-0. 4-0, Zé. Às 9 horas da noite, a TV Tribuna transmite
Flamengo e Fluminense direto do Maracanã, final do Campeonato Carioca 2020. Aqui falou que vai ser 2-0, aqui falou que vai ser 4. Só que hoje não tem gol do Gabigol. Mas tem Bruno Henrique e gol do Pedro também, né? A lei do ex sempre acontece no futebol. Rapaz, e essa treta aí do Pedro, que era do Fluminense, fazendo gol no Flamengo, como é que tá isso? Rapaz, o sonho do Flamengo é ser Fluminense, né? Eles adoram pegar nosso jogador da base para poder jogar lá. O sonho deles é ser Fluminense. Agora, pra quem já pensa em Mundial, o Carioca é tudo que o Flamengo quer ganhar esse ano? O Flamengo entra assim pra ganhar o título, né? A gente nunca vai aceitar entrar pra perder, não importa qual for o campeonato. Então tem que jogar pra ganhar hoje, seriedade, porque os 2 jogos ficou devendo. Hoje é pra acabar com a palhaçada. Agora, como neutralizar esse time do Flamengo, um time tão perigoso? A gente viu no último jogo um lance de contra-ataque ali, o Fluminense estava melhor, mas o Flamengo no contra-ataque fez o segundo, colocou números finais na partida. Como reverter isso? Porque o Flamengo, como diz Bruno Henrique, é outro patamar. Então, a gente atacar com seriedade, tranquilidade e defender, não dando mole igual o último jogo que a gente fez. No contra-ataque eles fizeram o gol na cagada, né? Mas vamos, que hoje vai dar gente, fé em Deus. Foi na cagada o jogo? No gol? Foi na cagada? Desculpa, gente. Eu não achei, né? O passe do Rafinha é brincadeira, né? Um baita lançamento. E o Egídio foi juvenil, né? Juvenil demais. Gabigol só deu tapa na frente e Michael correu para abraço. Mas hoje é o confronto, então, às 9 horas da noite na TV Tribuna SBT. De um lado, o Flamengo, a Urubuzada, o multicampeão Flamengo. E do outro lado, o Fluminense, o pó de arroz, que aí está sem ganhar um título. Há quanto tempo o Fluminense não ganha um Carioca? 8 anos. 8 anos não ganha um Carioca. Será que vai... Será 8 anos? É muito tempo, hein? 2000 pra cá, a gente foi o que mais ganhou o título Carioca, né? Tem 10 de vantagem, tomamos 3. Os 3 do Rio lá, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense, não chega o nosso. É isso aí, Ingrid, George, pessoal de casa, daqui a pouquinho às 9 horas da noite, a TV Tribuna transmite Flamengo 4, Fluminense 2. 4x2, viu? 2x0. Então vamos lá de novo, o Flamengo 4x0, o Fluminense 2x0. E na tela da Tribuna, às 9 da noite, vamos acompanhar junto com os botafoguenses, com os vascaínos, com todo mundo que gosta de futebol. Final do Campeonato Carioca, o jogo dos milhões. Flamengo e Fluminense. Vamos ver quem vai levar a vantagem. Na verdade, vai começar mais cedo, né? 15 para as 9, você já pode sintonizar aí na tela da TV Tribuna SBT, que a gente já começa com os bastidores do jogo, hein? Gente, todo mundo com muita saudade. É uma paixão nacional, sim. Todo mundo morrendo de saudade de ver jogão. Vai ser uma decisão imperdível na tela da TV Tribuna SBT. Jorge segurando aí o símbolo do Fluminense. Eu com a camisa emprestada do meu filho, do Tomás. Vou perguntar para ele se ele te empresta essa camisa para você virar folha, tá bom? Pode ser? Não, você já virou por mim a folha. Tá bom, eu sou botafoguense. Agora é engraçado que toda vez que eles falam, o flamenguista fala que não vai ter o Gabigol, eles não dão maior bola pro Gabigol, né? Então eu falo assim, leva o Gabigol lá pro Botafogo, ou lá pro Atlético, né? Deixa pra gente que a gente quer o Gabigol, né? Gente, não? Mas ó, a torcida flamenguista é sempre otimista. Você viu 4x0 aí, o outro já foi mais humildezinho, 2x0, Gilberto, né? Se depender do ano passado... Vamos ver, né? Vamos ver, né? Então, ó, fica combinado o jogo a partir das 8h45, não é isso? Na tela da TV Tribuna SBT. E a gente quer acompanhar a sua torcida, viu? Mande para o nosso WhatsApp vídeos durante a partida. Se tiver comemoração, melhor ainda. O número é o 99792-2530, tá aí na sua telinha, 99792-2530. Mande você acompanhando o jogo, que amanhã a gente pode exibir aqui. E amanhã no Jornal A Tribuna tem pôster do ganhador. Quem será, hein? Quem será? Vamos torcer, é só você ficar ligado e torcer pelo seu time. Pois é, mais tarde a gente vai ver. Olha, a seguir, pescador é assassinado a tiros no meio da praça. O caso do motorista rendido e amarrado numa árvore por bandidos em Vila Velha. As investigações do caso do empresário que morreu depois de cair de um parapente em Viana. Pinguins que fizeram a alegria de mergulhadores em Guarapari. É a temporada dos bichinhos no litoral capixaba. E tem gostosura nos classificados do TN. Vamos de empadinhas. Voltamos já.
Um pescador foi assassinado com 2 tiros em Piúma. A vítima foi identificada como Adalto Rodrigues Carvalho, de 44 anos. Ele estava numa praça no bairro Lago Azul quando foi surpreendido pelo atirador. Vizinhos escutaram os disparos e chamaram a polícia. Buscas foram feitas na região, mas até agora ninguém foi preso. Adalto era conhecido como Pio e populares não souberam dizer o que teria motivado o crime. O assassinato já está sendo investigado pela Polícia Civil. Voltamos a falar do motorista rendido por bandidos em Vila Velha. Ele foi amarrado numa árvore, num matagal, às margens da rodovia Leste-Oeste. Foi nessa rotatória, em Novo México, Vila Velha, que o motorista de 42 anos foi rendido. E de um modo peculiar, por 2 ladrões que estavam de moto. Uma forma que eu nunca tinha visto, né? Eles falaram, avisaram que o pneu estava furado, né? Apontaram para mim pneu, eu instintivamente parei o carro, né? E aí, quando eu desci para olhar o pneu, eles me abordaram. A moto parou, o carona desceu, né? Entra no carro, eu entrei no carro. A abordagem foi por volta das 8 horas da noite de segunda-feira. O motorista seguia para casa da namorada quando teve a rota alterada pelos assaltantes. Sendo o refém de um deles, seguiu sob mira de arma até aqui, na entrada de Vale Encantado, onde mais 2 ladrões entraram. Começava aí uma longa noite que o motorista não tinha a menor ideia de como terminaria. Ele mandou parar, entraram mais 2, eu fui pro banco de trás. E aí eles falaram, né? Cadê o dinheiro que eu sei que você tem? Eles entraram, um deles assumiu a direção, acredito que era o que estava na moto, né? O piloto, e assumiram a direção. E daí eu fui para o banco de trás e virei passageiro ali, né? Ele apontando a arma para mim, todos estavam com pistolas, por isso que eu acredito assim, que o objetivo inicial não era nem o roubo, era de fato, né, o veículo e talvez essa guerra deles aí, não sei, com Vale Encantado, não sei. Passaram uma vez, 2 vezes Vale Encantado, fomos a Cariacica e o tempo todo. Eu acredito que eles são do área ali de Castelo Branco, não sei, porque eles pararam em Castelo Branco, os 2 desceram e um terceiro que estava atrás comigo ficou o tempo todo comigo lá. O pior momento foi quando a vítima foi trazida para a região da rodovia Leste-Oeste e teve que caminhar para dentro do mato. Foi uma caminhada de 20 minutos no escuro e onde o pensamento dele era um só. Eu pensei que eu ia morrer. Esses 20 minutos, assim, mais ou menos, que eu caminhei carregando a minha mochila, né? Porque eu pedi a eles, porque eu tinha meus remédios lá, que eu tomo remédio controlado, né? Eu pedi a eles, por favor, tal, eles mandaram trazer a mochila. Então, assim, esse momento eu achei que eu ia morrer. Imagina você andando no meio do mato por 20 minutos no escuro com 3 homens armados de pistola, sem saber para onde vão te levar e qual vai ser o seu destino final. O motorista viveu tudo isso. E como eu disse, o sofrimento dele não parou por aí. O homem foi amarrado a uma árvore no meio do mato, onde ele menos imaginava que estivesse. Ficou nesta situação por mais de 14 horas. Só foi salvo no dia seguinte, por volta de 2 horas da tarde, quando ele viu passar próximo a ele uma pessoa. Sem forças por ter ficado tanto tempo amarrado, ele ainda conseguiu gritar. E essa pessoa o socorreu, desamarrando da árvore e levando para tentar socorro. Por volta de meio-dia, eu vejo um vulto passando bem longe assim, eu gritei pro socorro. Aí ele, né, ouviu e veio até a mim, me desamarrou, mais de 12 horas sem comer, eu tenho glicemia de 3 em 3 horas, carregou minha mochila um bom tempo, né? E me deixou na Leste-Oeste. Depois de tanto aperto, o motorista garante que muita coisa vai mudar na vida dele. Eu passei por muitas situações quando novo, né? Assim, eu mergulhava, já fiquei agarrado numa pedra, debaixo de 3 metros de água, acidente que eu já evitei, muitas situações. Eu morri daquele jeito, falei, meu Deus, não, desse jeito não. Desse jeito não, senhor. Eu pedi muito a Deus. Porque minha filha perdeu a mãe há 2 anos atrás, agora se o pai desse jeito, e ninguém ia fazer velório, que eu ia ficar lá apodrecendo, até alguém achar a caveira e desaparecido, entendeu? Então, assim, desse jeito não. Pedi muito a Deus e não aconteceu, e então, assim, tudo tá diferente para mim. Olha, quem tiver alguma informação dos bandidos, não deixe de ligar para o Disque Denúncia 181. O caso do empresário que morreu depois de cair de um parapente em Viana.
A polícia continua as investigações e uma perícia é feita para identificar se houve falha humana ou de equipamento. O acidente foi no último domingo na rampa do Urubu. O empresário Luiz Bessa, de 34 anos, fazia um voo duplo quando caiu na mata e não resistiu. De acordo com a Federação Capixaba de Voo Livre, o piloto do parapente Gleides Amorim não é cadastrado pela instituição. Ele se apresentou na delegacia, foi ouvido e liberado. A defesa dele lamentou a morte e disse que colabora com as investigações. Afirma que o piloto tem pelo menos 10 anos de experiência. Acredita que houve uma fatalidade, já que no dia do voo a decolagem foi normal e os dois teriam ficado no ar por cerca de 15 minutos antes do acidente. 10 dias de funcionamento do centro de quarentena no Sambão do Povo, em Vitória. Pessoas carentes com suspeita ou sintomas leves da Covid recebem cuidados e atenção. Quem cuida se sente recompensado. Marco Antônio é um dos cuidadores do Centro de Quarentena de Vitória. Ele cuida desde os remédios até a alimentação de vários pacientes. Parte da rotina das pessoas que estão passando o período de isolamento social aqui é de responsabilidade dele. Vim aqui com o intuito de cuidar dos pacientes que estão suspeitos ao Covid-19 e a experiência para mim está sendo muito boa. A Daniele faz o mesmo trabalho que o Marco, também é cuidadora no centro de quarentena. Eles estão na linha de frente. O acolhido chega aqui pra gente, passa pelo assistente social, psicólogo e depois vem os cuidados, né, que a gente tem básico com eles. Como acolher ele, os cuidados que temos com higiene, alimentação, todas essas coisas. O Centro de Quarentena de Vitória começou a funcionar há cerca de 10 dias no Sambão do Povo. Ele tem capacidade para acolher até 50 pessoas que podem ficar isoladas ali por um período de até 15 dias. Essas pessoas são moradores de Vitória com suspeita ou confirmação da Covid-19 e que estão com dificuldade de fazer o isolamento social, como, por exemplo, idosos acamados, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, ou até mesmo pessoas que moram em casa com muita gente. Esse atendimento é um atendimento individual, né, mesmo porque eles estão nesse processo de quarentena, então eles têm que estar em lugares individuais, então cada pessoa que chega tem o seu quarto com as suas coisinhas e é feito um acolhimento bem humanizado, né? A gente está com a equipe bem preparada, a pessoa tem toda uma atividade durante o dia, então assim, o acolhimento é bem humano. Os quartos têm cama, mesa, prateleiras e várias atividades são desenvolvidas nesse período de isolamento. Uma das responsáveis por essa humanização é a Tayla. Ela é a psicóloga do centro. Nós, como equipe psicossocial, temos como objetivo, além de fazer a acolhida desses indivíduos, também proporcionar atividades que facilitem a sua permanência no decorrer do tratamento. Além da Tayla e dos cuidadores, profissionais de outras áreas também trabalham no centro. Tudo para garantir o bem-estar e a segurança dos pacientes. Por estarem tão próximos dessas pessoas, todo cuidado é pouco. Nós aqui trabalhamos, né, com o uniforme, tudo certinho. Nós pegamos e trabalhamos, descartamos esse uniforme dentro de uma sacola, né? E fechamos tudo direitinho, tomamos banho, vestimos outras roupas para estar indo embora. Apesar do trabalho delicado e que exige muito cuidado, os profissionais se sentem gratos por poderem ajudar de alguma forma. Participar em uma das frentes de combate é uma experiência realmente enriquecedora. Lembrando que os abrigados no Sambão do Povo recebem alimentação, cuidados e são acompanhados durante 24 horas. Olá, amigo TN. Eu estou aqui divulgando minhas empadinhas, me chamo Maria, moro em Maciro. Aí eu faço empadinha, empadão e torta. Quem tiver, eu estou pedindo para divulgar. Quem quiser é só entrar em contato e encomendar. Viu, Jorge? A dona Maria
tão fofinha, fazendo empadinhas. Fofíssima, e apareceu ali, tá vendo? Do lado com do produto. Delícias. Nossa, empadinha, gente do céu, empadão, torta. Desmancha na boca, né? Nossa senhora, gostoso demais. Um friozinho desse, hein? Não é? Lá de Marcílio de Noronha, acompanhando o jogo aí, Fla-Flu, já pensou em encomendar uma empadinha? Nossa, para logo mais? Perfeito! Então, ó, como a gente falou, a Dona Maria, lá de Marcílio de Noronha, Viana, o número dela é 98866-3721, 98866-3721. Encomende a sua empadinha, o seu empadão ou a sua torta e mande também. Faça como a Dona Maria manda o seu vídeo que a gente está esperando, não é, George? Sabe o que me deu a ideia aqui? Quentão. Esse ano eu não tomei quentão. Será que tem gente que faz quentão aí? Pois é, se você faz quentão ou outra coisa, manda pra gente seu vídeo, gente. A gente está esperando. É só você mandar aí pro nosso WhatsApp 997922530, 997922530. É só fazer como a nossa amiga fez. Grava o seu vídeo, vira assim, ó, e grava o seu vídeo mandando aí o seu produto, o seu trabalho. Se você também estiver desempregado, precisando de uma força, a gente vai divulgar o seu vídeo aqui, tá? É de graça e a gente vai ser o seu garoto e a garota propaganda aqui do seu trabalho, tá bom? É isso aí, estamos esperando o seu vídeo, né? E está chegando o recadinho do Sebrae para você. Desde o início do isolamento social, o Sebrae tem estado ao lado dos micro e pequenos negócios. E agora é hora de continuar junto. São 10 milhões de reais em consultorias gratuitas e online. Acesse sebrae-porondecomeçar.com.br. O que era para ser mais um dia de mergulho se tornou um momento inesquecível para 2 mergulhadores de Guarapari. Eles se depararam com pinguins no fundo do mar. Antony Santos, de 27 anos, e um amigo mergulhavam na ilha da Escalvada, a 10 quilômetros da costa. De repente, sentiram uma agitação na água e avistaram os pinguins. Primeiro, ficaram com medo, mas depois se soltaram. Foi a primeira vez que os mergulhadores tiveram contato com os pinguins. Segundo o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos, essa é a temporada de aparecimento deles no litoral capixaba. Eles migram das águas geladas para se aquecer em locais mais quentinhos. Vamos conferir o que o Jornal A Tribuna traz em destaque nesta quarta-feira, dia 15 de julho. Lei trabalhista muda para permitir recontratação de demitidos na crise. Aqui na foto principal, Fla-Flu decisivo na TV Tribuna. Escolas de samba capixabas mantêm calendário de desfiles para 2021. Estado tem 44 mortes por atropelamento este ano, mas nenhum motorista ficou preso. Aprovados na UFES e IFES fazem festa. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta quarta-feira. Pinguins fazem amizade com mergulhadores em Guarapari. Instrutor de tiro morre baleado no dia do aniversário. E no caderno especial de imóveis, lançamentos para morar e investir em Vitória. E a seguir, Prefeitura começa a vacinação depois que um morcego com raiva foi encontrado em Guarapari. E claro, mais detalhes do Fla-Flu decisivo logo mais na telinha da TV Tribuna SBT. A gente já volta. A Prefeitura de Guarapari começou hoje uma vacinação contra a raiva. Isso depois que um morcego contra a raiva foi encontrado na cidade, ou melhor, um morcego com raiva foi encontrado na cidade. O bloqueio será feito em toda a região de Muquissaba, onde um animal morto foi localizado. Essa medida é indicada pelo Ministério da Saúde e acontece num raio de 500 metros de onde o morcego foi encontrado. O objetivo é impedir a disseminação do vírus entre os outros animais, principalmente cães e gatos, que possuem maior contato com humanos. Serão vacinados todos os animais que precisam receber a primeira vacina antirrábica e os que estão sem receber a dose há 2 anos. A Prefeitura orienta que, caso a população encontre algum morcego, comunique imediatamente o fato pelo telefone 3262-1456. Então, gente, já estou aqui com o manto sagrado, ó. Vocês já viram aí no início do jornal? Porque é hoje. Tá aqui também, né, o escudo hoje, a partir das 8h45, aqui na TV Tribuna SBT. Olha, gente, vai ser um jogão. O Fluminense tem que vencer por 2 ou mais gols para ser o campeão. Já o Flamengo só precisa de um empate.
Então, hoje à noite será o 5º clássico entre os dois times esse ano. A série decisiva teve início na última quarta-feira com a final da Taça Rio, decidida nos pênaltis em favor do Fluminense, depois do empate por 1-1 no tempo normal. No último domingo, o Flamengo levou a melhor por 2-1, mas o rival esteve bem pertinho de vencer. Pois é, mas como a gente falou, o Fla ainda tem o favoritismo na busca pelo bicampeonato. Em caso de empate, o rubro-negro aumenta a coleção de troféus. Se o Flu vencer por um gol de diferença, a final será decidida nos pênaltis. Para o título do tricolor, é necessário vencer com vantagem de 2 gols. Mas o que se está vendo, nesse histórico é um equilíbrio. Então, gente, vamos ver hoje aqui na tela da TV Tribuna, SBT, às 8h45. Ô Ingrid, eu te pergunto qual é o seu palpite? Meu palpite, 3-1 Flamengo. E o seu? O meu, eu quero que vá para os pênaltis. Gente, na verdade, eu acho que é causar, polemizar. Emoção geral. E depois o Fluminense pode ganhar, tá bom? Olha só, gente. Não, equilibrar. Aqui, ó, tô com o manto sagrado do Tomás, meu filhão, ó, me emprestou a camisa, vai dar sorte. Lembrando que amanhã o Jornal A Tribuna vai trazer o pôster do grande campeão, tá, gente? Então, fiquem ligadinhos amanhã no Jornal A Tribuna. As informações, claro, o pôster e a gente também com a cobertura completa desse jogão aí. E você filme todos os detalhes da sua torcida e manda para o nosso WhatsApp. 997922530, 997922530. Vamos ver quem vai ir por último. Eu acho que vai ter um monte de preparativo assim na hora do gol. Manda aí pra gente, ó. Vou adorar ver esses vídeos, viu, gente? Então tá bom, olha, se cuidem, um beijo bem carinhoso, boa sorte aí pros times, né? E amanhã a gente tá te esperando. Boa sorte, beijo, gente, até amanhã.